Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o Evangelho de João e chegamos agora à nossa segunda semana de estudo, cujo título é O Início do Ministério. O início do ministério de Jesus. E o texto que nós devemos estudar é João, capítulo 2. E o capítulo 2 de João, ele possui dois episódios, duas histórias. A primeira das histórias é o milagre em que Jesus transformou água em vinho na festa de casamento de Caná da Galileia, e o segundo milagre foi a purificação do templo que Jesus fez. Então, nosso objetivo será ler os textos desses episódios e comentar expressão por expressão, como nós temos feito, e extrair o sentido teológico que é comum a essas duas histórias. Então vamos lá? Vamos começar com a leitura. João capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. A primeira expressão que nós precisamos estudar é 3 dias depois. 3 dias depois de quê? É a pergunta. 3 dias após o episódio relatado aqui em João capítulo 1, a partir do verso 43. E qual episódio é esse? O encontro de Jesus com Filipe e Natanael, que foram chamados para ser seus discípulos. Então, depois de Jesus chamá-los para serem os discípulos, existe esse intervalo de tempo e é introduzida a história do casamento em Caná da Galileia. A próxima pergunta que nós temos de fazer é: Caná da Galileia, que local é esse? Quais são as possíveis localizações? Os estudiosos, os arqueólogos e os teólogos sugerem 3 prováveis localizações. A primeira delas é Cafarnaum, que é a moderna cidade de Caná e é o local mais aceito pela tradição. E existe uma igreja no suposto local em que esse milagre aconteceu. E nós já vamos ver fotos e imagens dessa localidade. A segunda possível localização de Caná da Galileia é um sítio arqueológico chamado Khirbet Caná, que fica no noroeste do Mar da Galileia. E esse local ele é mais prestigiado por alguns teólogos modernos, que dizem que ele se adequa melhor à descrição que Flávio Joséfo faz da Caná da Galileia do primeiro século. E esse local também ele é preferível porque, na origem do seu nome, ele preserva a forma semítica Caná, diferente da moderna cidade de Caná, que tem uma forma grega. E por fim, a terceira opção, que é a menos prestigiada, é Caná no sul do Líbano, mas ali ela é rejeitada pela maioria dos teólogos e pela maioria dos arqueólogos. Vamos ver fotos agora de cada localização? Aqui nós podemos ver a moderna vila de Cafarnaum. Essa igreja foi construída sobre o local que, segundo a tradição católica, segundo a tradição medieval, era a casa em que ocorreu o milagre da transformação da água em vinho. Perceba que, conforme você pode ver nos arredores, o local está dentro de uma cidade moderna. O que é mais interessante nessa localidade é que nas escavações foram encontradas talhas de pedra, exatamente como mencionado na história bíblica. E aí você tem ali em exibição uma dessas talhas. Perceba como era um objeto grande, pesado. Para você ter uma melhor noção e poder fazer uma comparação, veja essa próxima imagem, em que ao fundo está um grupo de turistas e você pode perceber que essa talha de pedra era quase do tamanho de uma pessoa. E a gente já pode aproveitar essa imagem para fazer uma leitura do verso 6, que diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra. E essa imagem é exatamente de uma talha de pedra do primeiro século. Então, a tradição diz que foi exatamente essa uma das talhas que Jesus usou para fazer o milagre.
Nós não podemos fazer essa afirmação, mas o que nós podemos ter com segurança é que esse é um bom exemplar do que seria uma talha de pedra do primeiro século. Então, voltando ao verso, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Quanto era uma metreta? Que unidade de medida é essa? Uma metreta podia corresponder a 22 litros ou 39 litros. Então, ali há 2 cálculos que nós podemos fazer. Se nós pegarmos 6 talhas de pedra e atribuirmos 2 metretas de 22 litros a cada uma, nós vamos ter, portanto, 44 litros por talha, o que corresponderia, vezes 6, a 264 litros de vinho produzidos no milagre. Agora, se nós usarmos uma estimativa maior, nós vamos pegar 3 metretas de 39 litros, isso corresponde a 117 litros por talha, e, portanto, nós estaríamos aí falando de 702 litros de água que foram transformados em vinho. Então, podemos fazer 2 cálculos, um com a estimativa menor e um com a estimativa maior. O interessante de Cafar-Caná é exatamente essas talhas de pedra. Mas agora vamos para a segunda localização, Khirbet-Caná, alguns quilômetros mais ao norte. Como você pode ver, ali só há ruínas, é um descampado, é um morro, não existe nada preservado, apenas essas pedras, e ali perceba que existe uma entrada. Essa entrada ela dá acesso a algo como uma caverna, uma gruta, e ali muitos arqueólogos, a maioria dos teólogos especializados no Evangelho de João, acredita que esse é o local mais provável, entre as possibilidades conhecidas hoje, esse seria o local mais provável para o milagre de Jesus. E por fim, a terceira opção, Caná, no Líbano. Esse é o local mais improvável, o local menos provável para a localização do milagre. Na descrição deste vídeo, eu deixei alguns links para vídeos no YouTube de pessoas visitando esses locais. Você pode conferir se quiser conhecer essa paisagem, essas localidades mais de perto. Agora, voltando para o texto bíblico, em João capítulo 2, verso 1, é dito que achava-se ali a mãe de Jesus, porque Maria já estaria na festa quando Jesus chegou. Existe uma tradição apócrifa que diz que Maria era tia do noivo e, portanto, ela já estava ali na festa como uma parente chegada que estava ajudando na organização do evento. Bem, nós vamos dar crédito para uma tradição apócrifa? Não necessariamente. Porém, quando nós consultamos o livro Desejado de Todas as Nações, nós temos uma informação que é muito próxima a essa. Veja ali o que está escrito, Desejado de Todas as Nações, página 92. Diz assim: do Jordão voltara Jesus à Galileia. Devia haver um casamento em Caná, pequena vila não distante de Nazaré. Os noivos eram parentes de José e Maria. E uma página à frente, o Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: como parenta dos noivos, Maria ajudara nos preparativos da festa. Então essa é a explicação do motivo pelo qual, quando Jesus chega até o local da festa, Maria já se encontrava lá, porque na condição de parente, ela estava lá ajudando de forma antecipada na organização da festa. O verso 2 diz o seguinte: Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Nessa data, nessa época, quem eram os discípulos de Jesus? Para responder isso, basta nós voltarmos ao capítulo 1 de João. E nós vamos ver que os discípulos que haviam sido chamados por Jesus até então eram André, Simão, Pedro, Filipe
e Natanael. Mas você pode estar se perguntando ali, mas você também incluiu um quinto discípulo nessa lista, João. De onde você tirou isso? Bem, a informação de que João era um discípulo e que ele já estava com Jesus nessa época é uma suposição que se faz baseada em João capítulo 1, verso 40. O texto diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Esse testemunho de João era o testemunho de João Batista, porque no verso 35 diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João Batista apresenta a esses 2 dos seus discípulos Jesus, e esses 2 discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. O verso 40 nos diz que um desses discípulos era André, o irmão de Simão Pedro, mas a Bíblia não revela quem era o outro discípulo de João Batista que passou a seguir Jesus. Ora, como João narra de maneira tão detalhista essa cena, presume-se então que o segundo discípulo de João Batista que seguiu Jesus seja exatamente João o Evangelista, que por uma questão de humildade, de não querer se expor, decidiu não revelar seu nome, não incluir seu nome na narrativa. Então, o que nós temos aqui em João capítulo 2 é Jesus indo à festa de casamento com 5 dos seus discípulos. Agora, avançando na leitura, vamos para o verso 3. Diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A primeira expressão que nós vamos destacar aqui desse texto é o que Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. E por que isso era preocupante? Porque indicava uma falta de hospitalidade. É como se aqueles que estivessem oferecendo a festa pensassem assim: vamos parar de dar comida e bebida para ver se o pessoal desconfia que já está na hora de ir embora? Seria essa a ideia que passaria. Quando você não deixa de servir bem os convidados, é que já está na hora deles irem embora. A falta do vinho naquele momento seria um sinal de falta de hospitalidade. Por isso a situação era preocupante, seria uma vergonha para a família. E como Jesus responde a essa fala de Maria, é a nossa próxima expressão. Ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? E num português contemporâneo, essa resposta parece muito seca, parece deseducada, parece uma fala que não combina com Jesus. A questão é que ali nós temos um hebraísmo, uma expressão tipicamente hebraica. E literalmente essa frase que Jesus falou poderia ser traduzida assim: o que a mim e a ti? Em uma forma mais fácil de nós entendermos, Jesus estaria dizendo: mãe, isso não nos diz respeito. Os noivos podem até ser parentes da senhora, até podem ser nossos parentes, mas tentar resolver essa situação já é ir aonde nós não fomos chamados. Isso não nos diz respeito. É isso que significa a resposta que Jesus deu. Mas, se resolver o problema da falta de vinho na festa não dizia respeito a Jesus nem a Maria, porque ela simplesmente disse aos serventes da festa: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui é muito interessante nós recorrermos à narrativa que está no livro Desejado de Todas as Nações, porque ali o livro vai narrar as expectativas que Maria tinha em relação à messianidade de Jesus. E como para ela havia chegado uma ocasião propícia a que Jesus mostrasse, revelasse ser ele o Filho de Deus. Veja o texto, Desejado de Todas as Nações, página 93, diz assim: ao ver os muitos olhares voltados para Jesus, Maria anelava que ele demonstrasse aos assistentes ser realmente o honrado de Deus. Esperava que houvesse oportunidade de ele operar um milagre diante deles. Então veja, é por isso que mesmo a questão da falta do vinho, não dizendo respeito a Jesus e a Maria, Maria toma aquela responsabilidade sobre si e envolve Jesus, porque ela esperava que houvesse oportunidade de ele operar um milagre. E o próximo parágrafo do Desejado de Todas as Nações diz assim:
Ao dizer a Maria que sua hora ainda não chegara, respondia Jesus ao inexpresso pensamento dela, à expectativa que, juntamente com o seu povo, ela acariciava. Maria esperava que ele se revelasse como Messias e tomasse o trono de Israel. Por isso, Maria insiste para que Jesus resolva a situação do vinho. Mas o que Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Como assim? Vamos nos aprofundar nessa expressão. O que Jesus quer dizer com ainda não é chegada a minha hora? Essa forma de falar indica que havia um momento determinado para cada acontecimento na vida de Jesus. E ao nos depararmos com essa frase aqui no Evangelho de João, de imediato nós já podemos fazer uma conexão entre esse tema e o livro de Daniel, que tem a profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas tem uma precisão matemática surpreendente, conforme há vários vídeos aqui no canal mostrando. Essa profecia determinava que havia um momento específico, uma precisão de horas, de minutos, para que Jesus morresse, ou seja, o calendário celestial estava programado, estava agendado para que na plenitude dos tempos Jesus nascesse, para que na metade da última semana ele morresse. Desde a eternidade, a história da redenção estava escrita com os momentos e os episódios exatos que Jesus deveria cumprir. Isso nós vemos também em algumas passagens do Evangelho de João. Por exemplo, em João capítulo 7, a partir do verso 2, nós temos o diálogo de Jesus com seus irmãos. É dito assim: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, havia um tempo para Jesus se proclamar Messias. Havia um tempo para Jesus ir para Jerusalém. Jesus agia tudo conforme um tempo determinado no calendário celestial. Ainda no capítulo 7, no verso 30, nós lemos o seguinte: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, haveria uma hora determinada para Jesus ser preso. Enquanto aquela hora não chegasse, mesmo os líderes armando várias situações não conseguiam prender Jesus, porque não havia permissão divina para que isso acontecesse. Capítulo 12, verso 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aqui é muito interessante porque nesse capítulo 12 de João nós temos eventos muito significativos. No capítulo 12 de João, Jesus é ungido por Maria em Betânia. No capítulo 12 de João acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, e nesse episódio Jesus se proclama Messias. Ele fala assim para os seus discípulos: vão buscar o jumentinho e digam que o Senhor precisa dele. Então, é por isso que Jesus, nesse momento do capítulo 12, ele fala: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está falando, está muito perto do momento determinado para a minha morte, do momento determinado para eu me revelar como Messias. E então, em João capítulo 17, quando Jesus está prestes a ir para o Getsêmani e sofrer a penalidade pelos pecados da humanidade, ele diz assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então, essa expressão, o tempo, a hora, no Evangelho de João, ela tem um sentido bem peculiar. Ela expressa o momento em que cada episódio deveria acontecer na vida de Jesus conforme a programação divina, conforme o calendário celestial. Chegamos então ao verso 6, que narra como Jesus operou esse milagre. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Já
comentamos esse texto, já fizemos os cálculos. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: note que esses recipientes, que vieram a ser os recipientes do vinho que Jesus miraculosamente produziu, qual que era a finalidade principal deles? Eles eram formas de armazenar água para as purificações ritualísticas e cerimoniais dos judeus. Guarde essa informação, que ela será muito relevante no nosso fechamento do vídeo de hoje. Jesus usou talhas para armazenar o vinho, que eram inicialmente destinadas para a água das purificações cerimoniais dos judeus. Avançando aqui a leitura, versos 7 a 10 agora. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E aqui, meus amigos, essa expressão, o bom vinho foi servido por último, o bom vinho foi guardado até agora. Essa expressão nos suscita uma discussão muito interessante. Que tipo de vinho é esse que Jesus fez? Bem, você sabe, os adventistas do sétimo dia são abstêmios. Isso significa que a leitura que nós adventistas fazemos da Bíblia é que a Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas, a Bíblia condena a embriaguez e a Bíblia não aprova nem mesmo o uso moderado de bebidas alcoólicas. Porque faz mal, destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo, incapacita a mente para as coisas espirituais. E de acordo com esses fundamentos, nós, adventistas do sétimo dia, também dizemos que o vinho que Jesus produziu era um vinho não alcoólico, era um vinho não fermentado. O milagre de Jesus consistiu em transformar água em puro suco da uva. Embora essa seja a crença da igreja, embora esse seja o ensinamento oficial, muitos de nós adventistas ficamos até mesmo acanhados diante de outros religiosos, diante dos evangélicos, porque nós pensamos assim: olha, eu entendo que a Bíblia ensina a abstinência, mas aqui no milagre das bodas de Caná, eu acredito pela fé, eu não tenho muita evidência de que foi mesmo um suco de uva que Jesus fez. Nós estamos nos envergonhando da nossa posição de abstêmios, porque pensamos não haver fundamentos para a nossa crença. Então, agora nós vamos dedicar alguns minutos para examinar exatamente essa questão. É possível nós encontrarmos fundamentos e evidências que corroboram Jesus ter realizado um milagre, transformando água no puro suco de uva? Sim, e nós vamos ver essas evidências exatamente agora. A primeira pergunta que nós temos que responder é a seguinte: aqui no texto bíblico está escrito vinho, e diante dessas informações, alguns já dizem, bem, a situação está clara, vinho é vinho e suco de uva é suco de uva. Suco de uva necessariamente não é fermentado, não é alcoólico, e vinho necessariamente é fermentado, necessariamente é alcoólico. Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus transformou água em vinho, é porque Jesus produziu aqui uma bebida alcoólica. Será mesmo? A Bíblia chama o suco de uva de vinho, ou vinho é só aquilo que é bebida alcoólica e fermentada? Não, a Bíblia sim usa a expressão vinho para designar o suco de uva, e há várias passagens que demonstram isso. Eu selecionei algumas para nós lermos. A primeira delas é Isaías 65, verso 8, que diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas,
Dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos e não os destruirei a todos. Veja a expressão grifada, quando se acha vinho num cacho de uvas. O que está dentro do cacho de uvas é o suco da uva, é a polpa da uva. Não obstante, a Bíblia diz que o vinho está no cacho de uvas. Então, nessa expressão, suco de uva foi equiparado a vinho. Próxima passagem, Lamentações, capítulo 2, verso 12. O contexto dessa passagem é a destruição de Jerusalém pelos exércitos babilônicos, pelos exércitos de Nabucodonosor. E nessa destruição da cidade, houve ali bens espoliados, as pessoas perderam as suas casas, era uma situação de fome. E nessa situação de fome, os filhos vão até as mães pedirem comida. E veja como essa busca por comida das crianças é expressa aqui. Lamentações 2, verso 12 diz assim: dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Então, essas crianças que estão passando fome, elas se dirigem às suas mães e pedem, onde há pão e vinho? Vinho alcoólico é bebida de criança? Não, certamente não. Então aqui, mais uma vez, nós estamos diante de um uso que a Bíblia faz de vinho, significando suco de uva. Vamos para a próxima passagem. Jeremias 48, verso 33. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Então aqui, o produto que é retirado do lagar é chamado de vinho. Você sabe o que é o lagar? O lagar é o local onde as uvas são pisadas, onde as uvas são esmagadas. Então, aquilo que sai imediatamente do momento em que as uvas são pisadas não é vinho alcoólico, é suco de uva. Não obstante, esse suco de uva é chamado aqui de vinho. A mesma coisa acontece no próximo texto, Joel capítulo 2, verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Novamente, o que sai do lagar depois da uva ser esmagada é chamado de vinho, mas nós sabemos que o que está no lagar é o suco da uva. O que está no lagar ainda sequer teve tempo de passar por qualquer processo de fermentação. Então, respondendo à pergunta, a Bíblia chama o suco de uva de vinho? Sim, vimos aqui 4 textos dentre muitos outros que existem. A próxima pergunta que temos de nos fazer é a seguinte: era possível preservar o suco de uva na antiguidade para que ele não fermentasse e nem desenvolvesse teor alcoólico? Por que nós temos que enfrentar essa pergunta? Porque as pessoas raciocinam assim. Ora, lá nas terras bíblicas não há muitos desertos? Sim. O deserto não é quente? Sim. Então, como que um suco, como que uma fruta ficaria conservada num local de clima quente? Não é possível. Então, é claro que o vinho que o povo de Deus usava era um vinho alcoólico, porque era impossível que num ambiente quente a bebida fosse conservada sem fermentar, sem adquirir teor alcoólico. Certo? Errado. Na antiguidade existiam muitas técnicas para preservar não só as frutas em seu estado natural, mas também o sumo, o suco das uvas e de outras frutas. Para demonstrar isso, nós vamos recorrer a um escritor romano do 1º século chamado Columela. Ele nasceu no 1º século, ano 4 depois de Cristo. Então Columela foi contemporâneo de Jesus, dos apóstolos, do período do Novo Testamento. E Columela é um escritor que ele faz um tratado sobre agricultura. Ele fala de muitos temas, inclusive de como conservar frutas e vinho. Vamos ler o que ele escreveu. Ele diz assim: para conservar uvas verdes durante todo o ano, proceda da seguinte forma. Após cortar as uvas bumastos, duracinas ou purpúreas da videira, aqui ele está citando vários tipos de uvas diferentes,
Ele diz assim: imediatamente, sele as extremidades dos cachos com piche duro. Em seguida, encha um recipiente de barro novo com palha muito seca e peneirada, de modo que fique livre de poeira, e coloque as uvas sobre ela. Cubra com outro recipiente e sele as bordas com argila misturada com palha. Finalmente, armazene os recipientes em um local muito seco, cobrindo-os com palha seca. Todo esse procedimento era feito para quê? Veja a primeira linha: para conservar uvas verdes durante todo o ano. Então, o que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler uma fonte primária do primeiro século, contemporânea de Jesus e dos apóstolos, ensinando como conservar as uvas, ou seja, como ter uma fruta durante todo o ano. Veja, meus amigos, havia técnicas na antiguidade para conservar a uva durante um ano todo. Se a uva estava conservada e alguém quisesse fazer uma bebida dela, poderia, em qualquer época do ano, pegar essa fruta que foi selada, cujas extremidades dos cachos foram seladas com piche duro, e no momento em que quisesse beber o seu suco de uva, bastava espremer. Então veja que essa é uma alternativa à temperatura, essa é uma alternativa ao tempo da safra. Havia as técnicas que permitiam que as frutas estivessem acessíveis durante todo o ano, mesmo sendo colhidas numa estação determinada. A próxima fonte que nós vamos ver é Plínio, conhecido como Plínio o Velho. Ele também é um escritor romano do primeiro século, contemporâneo de Jesus, contemporâneo dos apóstolos. E Plínio escreve o seguinte: algumas uvas duram todo o inverno, se os cachos forem pendurados por uma corda no teto, e outras se manterão apenas em seu próprio vigor natural, por serem colocadas em potes de barro com barris, colocados sobre eles e embalados com cascas de uva fermentada. Então perceba aqui, meus amigos, nós não estamos usando aqui literatura religiosa, literatura cristã, literatura judaica. Nós estamos pegando literatura técnica dos pagãos, dos romanos, para demonstrar que, naquele tempo, as técnicas de agricultura e de conhecimento e de conservação dos alimentos já eram conhecidas. E Plínio aqui, da mesma forma que Columela, está falando que as uvas podem ser conservadas durante todo um ano ou mesmo durante uma estação. E com as frutas conservadas, a qualquer momento a pessoa podia espremê-las e fazer suco de uva, mesmo que estivesse longe, meses distantes do momento da safra. Mas é só isso? Não. Ainda temos outros testemunhos históricos. Vamos ver novamente a fala de Columela, dessa vez sobre a preservação do suco de uva, como manter o suco de uva por um longo período sem que ele fermente e adquira teor alcoólico. Columela explica o seguinte: se houver abundância de madeira, é preferível aquecer o mosto. O que é mosto? É o suco de uva recém-exprimido. É preferível aquecer o mosto até ferver e remover toda a espuma juntamente com as borras. Ao fazer isso, cerca de 1/10 do volume será perdido, mas o restante será duradouro. Ou seja, quando esse mosto, quando o suco da uva recém-extraído era fervido, ele perdia o volume, porque a fervura faz com que a água saísse do suco, mas o produto desse suco de uva fervido era duradouro, ou seja, poderia ser guardado por muito tempo, porque a fervura do suco de uva elimina os micro-organismos que provocam a fermentação. Então, uma técnica extremamente simples: ferver o suco de uva fresco faz com que ele dure por longos períodos. Longos períodos quando? É o próximo texto que nós vamos ver. Dessa vez, vamos checar o relato de Henry Holmes. Quem é esse? Ele era um americano que foi trabalhar como missionário em Constantinopla no século XIX. E ele narra, então, para a sociedade missionária que o enviou, como os habitantes do Oriente fazem esse processo de fervura do vinho, do suco de uva, para que ele seja conservado. Texto do século XIX. Note o seguinte: nesse momento aqui, Holmes escreve isso em 1848. As técnicas de pasteurização ainda não haviam sido descobertas e disseminadas por Louis Pasteur.
E veja o relato que esse missionário mandou. Suco de uva simples, sem adição de qualquer substância terrosa, neutraliza a acidez quando fervido por 4 a 5 horas. Após a fervura, para conservar e tornar menos suscetível à fermentação, o suco é colocado em recipientes de barro, em vez de madeira, bem vedados com pele para excluir o ar. Sua cor é escura, seu sabor é agradavelmente agridoce e turvo, com glúten vegetal suspenso nele, mesmo quando esteve parado por muito tempo. Geralmente não possui nenhuma qualidade intoxicante, ou seja, não é alcoólico, sendo usado livremente tanto por muçulmanos quanto por cristãos. Algumas porções que estiveram guardadas por 2 anos não sofreram alterações. Então essa é outra fonte histórica de alguém que viu esse processo de produção de suco de uva fervido no Oriente e que atestou que o suco guardado mesmo por 2 anos após fervido, ele não sofreu nenhuma alteração. Então, essa técnica muito poderosa, ferver o suco de uva, nós temos aí o testemunho de que ele suportou 2 anos sem sofrer alteração, sem estragar, sem se tornar alcoólico. Mas é apenas isso? Não. Chegamos aqui em outra técnica. Essa técnica é talvez a mais famosa de todas, a técnica do semper mustum. O que significa isso? Semper mustum é uma expressão em latim que significa mosto sempre. Mosto é o suco da uva, recém-espremido do cacho de uva. Então, o que essa expressão significa é como ter suco de uva sempre, semper mustum. E quem nos fala disso é Catão. Ele era um escritor romano e ele nasceu 2 séculos antes de Cristo. E ele escreve assim: se você deseja conservar o suco de uva durante todo o ano, coloque o suco em uma ânfora, sele a tampa com piche e mergulhe-a no lago. Retire após 30 dias. Ele permanecerá doce durante todo o ano. Então, essa é a técnica mais conhecida, a técnica do semper mustum, conservar o suco de uva numa ânfora selada e depois de alguns dias debaixo da água, ele pode ser retirado e ele vai durar o ano todo. Então repare que havia muitas técnicas na antiguidade que garantiam que quem desejasse poderia ter suco de uva não fermentado, não alcoólico, em qualquer estação do ano, em qualquer época, mesmo que estivesse distante da safra da uva. Pessoal, todas essas referências históricas, todos os links para você acessar essas fontes originais estão na descrição do livro. Mas vamos ainda ver outro testemunho histórico. Dessa vez, Plínio nos fala de outra técnica para conservar o suco de uva, e essa é a técnica da filtração. Ele diz assim: para que possamos consumir mais vinho, reduzimos sua força por meio de um coador de linho. Quando ele usa essa expressão reduzir a força do vinho, ele está falando de retirar o teor alcoólico, evitar que o vinho fermente. E como isso acontece? Usando coadores, usando a técnica da filtração. Por quê? Na uva, quando a uva é espremida, ela possui a parte líquida, mas ela possui também algumas partes sólidas. E essas partes sólidas, às vezes, elas são bem pequenas, quase que imperceptíveis a olho nu. Então, passando por um coador de linho, uma peneira muito fina, essas partículas sólidas eram retiradas. E são exatamente essas partículas sólidas que mais levam o vinho a fermentar e a adquirir teor alcoólico. Então, fazendo a filtração, o vinho não fermentava. Ele ainda complementa dizendo assim: os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência foi atenuada pelo filtro, ou seja, quando todo o seu teor alcoólico foi retirado. Devemos lembrar que o vinho é o suco da uva que adquiriu força pela fermentação. E a maneira de tirar essa força alcoólica é fazendo a filtração do suco de uva. Por fim, nós temos um outro testemunho histórico muito interessante, que é o de Plutarco, que foi um historiador também do 1º século. E Plutarco, ele escreve um livro chamado Simpósium.
O que é um simpósio? Um simpósio é uma festa de vinho. Então ele fala muito sobre o vinho, sobre como o vinho era usado na sociedade greco-romana, sobre as técnicas de diluição de vinho, sobre as técnicas de conservar o vinho. E Plutarco narra um diálogo entre duas pessoas, Arístio e Níger. Arístio era um anfitrião que deu uma festa, um jantar em sua casa, e Níger era um amigo de Arístio que foi até a festa. Só que Níger é muito chato, ele reclama de tudo. Níger reclama inclusive do vinho, e a conversa que se trava entre eles é bastante reveladora. O episódio é narrado assim: quando estávamos jantando na casa de Arístio, ele, Níger, também reclamou do vinho, dizendo que não deveria ser trazido à mesa vinho coado, ou seja, vinho filtrado. Ele acrescentou que essa forma de purgar o vinho tirava a sua força. Retiram toda a força do vinho, deixando apenas o sabor agradável. Note essa informação que ela é importante. O vinho que era filtrado, o vinho que era coado, ele, além de perder o seu teor alcoólico, ele adquiria um sabor agradável. E como Arístio, que é o anfitrião da festa, responde Níger. Ele diz assim: você gostaria de se saciar com um vinho noturno, que levanta vapores melancólicos, ou seja, que deixa bêbado. E por essa razão você critica a purgação, ou seja, a filtragem, que ao eliminar tudo que poderia causar melancolia ou sobrecarregar os estômagos dos homens e fazê-los ficar bêbados ou doentes, torna-o suave e agradável para aqueles que o bebem. Então veja, mais uma vez, é dito que a filtração do vinho, além de retirar o seu teor alcoólico, deixa o vinho mais agradável. E Arístio termina dizendo o seguinte: mas que mal, eu pergunto, fiz ao vinho ao tirar dele uma qualidade turbulenta e desagradável, o teor alcoólico, e dar-lhe um sabor melhor, embora uma cor mais pálida? Veja que interessante essa expressão. Arístio está dizendo que quando o vinho é coado, ele adquire um sabor melhor e perde o seu teor alcoólico. Todos esses testemunhos históricos nos mostram que na antiguidade eram amplamente conhecidas e praticadas técnicas para manter o suco de uva acessível, não alcoólico, não fermentado durante todo o ano. E sabe por que eu chamo a atenção a esse diálogo aqui, em que ele frequentemente diz que o suco de uva filtrado e não fermentado, ele tem um sabor melhor, ele tem um sabor mais agradável, ele é mais suave? Porque isso tem uma conexão linguística com o que o mestre Sala diz aqui em João capítulo 2. Vamos voltar lá para o texto? João capítulo 2, verso 10, diz assim, o mestre Sala diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que nós lemos no diálogo de Plutarco? Qual que é o melhor vinho? Qual que é o vinho mais agradável? É o vinho filtrado, é o vinho sem teor alcoólico. Mas como se isso não bastasse, nós podemos citar ainda outra passagem de Columela, que ele diz assim: consideramos que qualquer tipo de vinho que pode ser preservado sem aditivos é o melhor, e nada deve ser misturado a ele para alterar seu sabor natural, pois o que é mais valioso é aquilo que pode agradar por sua própria natureza. Essas duas últimas citações históricas são muito reveladoras. Por quê? Porque muitos teólogos, olhando o texto com uma lente do século XXI, eles dizem assim: vinho melhor, o bom vinho que o mestre Sala está se referindo, deve ser o vinho mais alcoólico, mais forte. Mas os testemunhos históricos do primeiro século dizem que o que era melhor, o vinho superior, o vinho mais agradável, o vinho com o melhor sabor, é justamente o vinho não alcoólico, é justamente o vinho purgado, é o vinho filtrado, é o vinho produzido de tal forma a não adquirir teor alcoólico. Então, esses testemunhos históricos do primeiro século, contemporâneos da vida de Jesus, nos dão evidências muito fortes para embasar a crença de que Jesus, de fato, não teria feito vinho alcoólico. Vamos juntar todas essas informações? Número 1,
a Bíblia reprova a embriaguez. Isso é ponto comum, mesmo daqueles que defendem que os cristãos podem beber moderadamente, eles concordam que a Bíblia condena a embriaguez. Segundo ponto, a bebida que a Bíblia chama de vinho pode ser suco de uva ou também pode ser a bebida fermentada alcoólica, mas vinho não é só bebida alcoólica, vinho também pode ser suco de uva. Número 3, eram bem conhecidas na antiguidade as técnicas para preservar as uvas e o suco de uva o ano todo. Número 4, o vinho é considerado melhor se não tiver teor alcoólico. Número 5, o mestre Sala disse que o vinho de Jesus era o bom vinho. Portanto, todo esse raciocínio, todos os pontos que nós vimos, todas as provas históricas, elas fornecem um fundamento sólido para nós mantermos a crença que, de fato, o milagre que Jesus realizou foi transformar água no puro suco de uva, uma bebida fresca, uma bebida natural, não fermentada e sem teor alcoólico. E esse episódio do casamento em Caná da Galileia termina no verso 11 com a seguinte descrição. Com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Porque o texto diz que esse milagre deu princípio aos sinais de Jesus. Porque no livro de João, Jesus vai fazer 7 sinais. O primeiro, transformação de água em vinho. O segundo, a cura do filho do oficial do rei em Caná. O terceiro, a cura do paralítico. Quarto, multiplicação dos pães. Quinto, caminhar sobre as águas no mar da Galileia. 6, a cura do cego em Jerusalém. E 7, a ressurreição de Lázaro. Esses são os sinais, a lista dos sinais de Jesus no Evangelho de João, e ele começa com a transformação da água em vinho. Sabe o que é muito interessante nós observarmos aqui nesse ponto? Que existe um paralelo entre Jesus e entre Moisés. Você se lembra lá da história do Êxodo? Moisés tem de se dirigir ao faraó e dizer que ele deve libertar os hebreus da sua escravidão. Mas Moisés fala, Senhor, qual argumento eu vou usar para que o faraó me leve a sério? E Deus fala assim, Moisés, você vai fazer um milagre, e esse milagre é transformar água em sangue. Veja o texto de Êxodo, capítulo 7, verso 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue, para que Faraó conhecesse que Deus era o Senhor soberano. Moisés deveria transformar as águas do rio em sangue. Da mesma forma, no episódio de Caná da Galileia, para que as pessoas soubessem que Jesus era divino, ele transformou as águas em suco de uva, que em algumas partes da Bíblia são chamadas de sangue das uvas. O suco de uva é o sangue das uvas. Então, da mesma forma que Moisés fez sinais e maravilhas para evidenciar que ele estava agindo em nome de Deus, Jesus também faz sinais e maravilhas para que seja reconhecida a sua divindade. É por isso que o verso termina dizendo: manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Pelo milagre, Jesus mostrava que era divino, fazendo coisas sobrenaturais. Não é interessante? O Evangelho de João é muito rico em intertextualidade e, estudando, nós podemos adquirir uma compreensão sistemática de vários assuntos da Bíblia. Terminamos então o primeiro episódio, o primeiro relato de João capítulo 2, e vamos agora para o segundo episódio, Jesus purifica o templo. Para isso, vamos continuar nossa leitura a partir do verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O que nós vamos destacar nesse texto?
é o seguinte: a expressão diz: vendiam bois, ovelhas e pombas. Porque nos arredores do templo, que era um local de culto, de adoração, havia um comércio de bois, ovelhas e pombas. Esses animais estavam à venda exatamente ali porque eles eram comercializados para serem sacrificados, para que as ofertas levíticas fossem oferecidas. Por quê? Para Jerusalém afluíam peregrinos de diversos locais, de regiões distantes, e alguém que vinha adorar em Jerusalém de uma região distante não conseguiria trazer a sua própria ovelha, não conseguiria trazer um boi numa longa viagem. Era muito mais conveniente que ele chegasse ao local do sacrifício e comprasse o seu animal ali. É por isso que nos arredores do templo se formou uma zona de comércio. A literatura técnica gosta de usar a expressão dos quiosques de venda. Outra expressão interessante: ali nos arredores do templo existiam também cambistas. O que são esses cambistas? A expressão seria melhor traduzida como trocadores de dinheiro. Como assim trocadores de dinheiro? O dinheiro que era usado no Império Romano, o denário, ele possuía imagens imperiais ou imagens pagãs. Você se lembra daquele episódio em que Jesus, falando sobre pagar tributo, ele pega uma moeda e diz: de quem é essa face aqui na moeda? De César. As pessoas respondem. Então Jesus diz: dai a César o que é de César. Pois então, o denário romano tinha essas inscrições imperiais, essas imagens pagãs. E essa moeda não era aceita no templo, porque ela era vista como uma forma de idolatria, como a representação da imagem de uma pessoa ou de um outro objeto pagão na imagem. Então, esse tipo de moeda não era aceita no templo. Era necessário que essas moedas pagãs imperiais fossem convertidas na moeda que é aceita no templo para que fosse quitado o imposto do templo. Esse imposto do templo é aquele que Jesus pagou naquela ocasião em que Pedro é cobrado. Pedro vai até Jesus e Jesus fala: Pedro, vai lá pescar um peixe e quando você puxar o peixe, abra a boca do peixe e lá vai estar um estáter, que era a moeda para pagar o imposto do templo. Então, era para isso que estavam ali os cambistas, os trocadores de dinheiro, para converter essas moedas pagãs em uma moeda sem inscrições idolátricas que era aceita no templo. Agora, quando o texto diz assim, ali no verso 14, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas, eu não sei qual é a imagem que vem à sua mente. Eu me lembro, por exemplo, de algumas cenas da minha infância em que, na saída da igreja, após o JA do sábado à tarde, eram colocadas ali algumas mesinhas e alguns colportores vendiam livros, CDs, DVDs. E pode ser que você pense dessa maneira. Então, nós precisamos entender melhor aqui como era a estrutura do templo, onde estavam esses vendedores, onde estavam os cambistas. Essa expressão do verso 14, e encontrou no templo, essa expressão no templo é hieron, que significa átrio externo do templo, ou seja, um pátio, um grande pátio. E para entender isso, preste bastante atenção, nós vamos exibir algumas imagens aqui na tela. Essa imagem que você está vendo é uma foto aérea da esplanada das mesquitas, ou também chamada a esplanada do templo. Essa é uma foto contemporânea lá do coração da cidade antiga de Jerusalém. E aqui você pode perceber esse edifício aqui que chama muita atenção. Ele tem uma cúpula dourada, uma cúpula de ouro. Essa aqui é a Mesquita Domo da Rocha. E essa mesquita, portanto, um lugar de culto islâmico, muçulmano, ela foi construída exatamente onde estava o templo de Herodes do tempo de Jesus. Sim, o templo dos dias de Jesus estava construído exatamente aqui neste local. Nós sabemos, o templo foi destruído e ao longo dos séculos nós tivemos várias alterações aqui e hoje nós temos essa mesquita muçulmana. Agora, os limites do templo, eles são muito grandes. Repare que aqui existe como que um caixote, um muro de arrimo,
E toda essa construção aqui, em forma quadrangular, faz parte do que eram as dependências do templo antigamente. Toda essa área quadrangular aqui, ela possui 14 hectares, é muito grande. Se você pensar, um campo de futebol, ele possui aproximadamente 1 hectare. Então, a esplanada do templo, a esplanada das mesquitas, são 14 hectares, 14 campos de futebol. Então, retomando, o templo de Herodes ficava exatamente aqui, onde nós temos uma mesquita. Por que nós estamos vendo isso? Para entender essa cena de Jesus purificando o templo. Se nós dermos um zoom aqui nesta parte ocidental, nós vamos acessar uma outra localidade que é muito conhecida. Está vendo esse local aqui, indicado ali pelo cursor do mouse? Ele é popularmente conhecido como Muro das Lamentações. É o local onde os judeus e tantos outros turistas, pessoas de outras religiões, vão fazer as suas orações, e ali há fendas entre os blocos de pedra e as pessoas levam pedidos de oração escritos em papel, dobram os papéis e colocam entre as fendas. Este local é chamado de Muro das Lamentações, mas de forma mais técnica é o Muro Ocidental. Por que nós estamos falando disso? Porque na antiguidade, nos dias de Jesus, entre essa localidade aqui, que é o que hoje é chamado de Muro das Lamentações, e essa outra extremidade ocidental aqui, nós tínhamos uma rua. E nessa rua, que vem desde este arco até esta localidade aqui, esta rua era exatamente a rua onde ficavam os cambistas. Se nós aumentarmos o zoom aqui, nós vamos ver essas estruturas. São pequenas portas, são quiosques onde os vendedores e os cambistas ficavam. Para que você compreenda isso melhor, agora que você já entendeu como é a estrutura hoje, nós vamos ver um vídeo de como era essa estrutura nos dias de Jesus. É uma recriação artística de como era a estrutura do templo nos dias de Jesus. Repare que a estrutura do templo é muito grande. E aqui, ó, está a rua ocidental, onde fica o Muro das Lamentações, e a Rua dos Cambistas. Essa estrutura maior aqui era o templo de Herodes, e nesse local hoje existe a mesquita, o Domo da Rocha. Vamos ver isso aqui em outra cena agora, uma cena que seria exatamente nessa rua ocidental. Perceba que aqui nós podemos ver aquelas estruturas, aquelas baias, aqueles quiosques onde eram realizadas as vendas, onde ficavam os cambistas, onde ficavam os animais que eram comercializados. Vamos ver ainda um outro vídeo que mostra mais perto essa rua dos cambistas. Onde você vê várias pedras amontoadas, é exatamente uma parte dessa rua dos cambistas que foi bastante destruída. Existe até alguns andaimes ali, eles estão tentando preservar, e aqui nós podemos ver o Domo da Rocha bem ali em cima. Então foi exatamente neste local que Jesus entra para expulsar os vendilhões do templo. Essa cena se passa no Hieron, no átrio externo do templo. O que mais é interessante nós destacarmos aqui? O verso 15 diz que Jesus fez um azorrague de cordas, um chicote de cordas trançadas. E com esse chicote ele começou a andar entre os mercadores, entre os cambistas, derrubou as mesas, ele infundiu medo naqueles que estavam lá fazendo coisas erradas, cobrando um preço exorbitante para as pessoas que vinham oferecer o seu sacrifício, usando distorção, usando um câmbio muito favorável para eles e muito desfavorável para os adoradores. Jesus infunde medo nessas pessoas, elas fogem e Jesus purifica o local. E os discípulos, ao verem essa cena, eles dizem o seguinte: o zelo da tua casa me consumirá. Essa é uma citação do livro de Salmos, Salmo 69, verso 9, e ilustra bem qual foi o sentimento de Jesus.
Para Jesus, a lealdade a Deus era uma paixão consumidora e ele deveria agir para que o nome de Deus fosse vindicado, para que a casa do seu pai fosse purificada. E depois que Jesus expulsa os vendedores e os cambistas e restabelece a ordem, a decência, a reverência no local, os judeus têm a seguinte reação, verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A expressão que nós vamos destacar aqui é a pergunta dos líderes judaicos. Que sinal nos mostras? Ou seja, os líderes estavam exigindo que Jesus desse evidências de que ele tinha o direito de assumir a direção dos negócios no templo, uma direção que era assumida por eles. Então, é como se ele estivesse perguntando, Jesus, qual é a sua legitimidade para agir assim? Você é de uma família pobre e insignificante, de uma periferia. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? E Jesus responde a eles de forma misteriosa, de forma encriptada, de uma forma que não seria bem entendida. Jesus diria, o sinal que eu dou para vocês é o seguinte, este templo será destruído e em 3 dias será reconstruído. Jesus estava nas dependências do templo e ao falar este santuário, este templo, ele estava se referindo ao seu corpo, mas os seus ouvintes entendiam que ele estava se referindo ao edifício. E foram exatamente essas palavras de Jesus que foram usadas para condená-lo no final da sua vida. No seu julgamento perante Anás e Caifás, perante o Sinédrio, as testemunhas de acusação dizem exatamente isso, que Jesus disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. E quando Jesus morreu e ressuscitou, o maior sinal de todos de divindade foi dado. Ele demonstrou que ele tinha vida em si mesmo, que ele era a fonte da vida e que, portanto, ele partilhava da divindade. Mas apenas aqueles que eram seguidores atentos de Jesus se recordaram dessa história e puderam ter a sua fé outra vez confirmada, porque Jesus disse com antecedência o que aconteceria no futuro, para que quando acontecesse, eles crescem. Há muitas lições espirituais que nós poderíamos tirar desses 2 relatos. Mas aqui para o propósito da lição, que tem o foco em como essas 2 histórias, elas iniciam o ministério de Jesus, para nós mantermos esse foco, eu quero direcionar agora a nossa atenção e a nossa conclusão para o que essas 2 histórias têm em comum. O que o milagre das bodas de Caná da Galileia tem a ver com a purificação do templo feita por Jesus. Por que essas histórias estão no mesmo capítulo? Claro, porque elas aconteceram em sequência, uma depois das outras, mas elas também guardam uma unidade de sentido. O ponto comum entre as 2 histórias é: Jesus está anunciando que vai acontecer uma substituição das instituições judaicas pelas instituições da nova era messiânica. Veja que interessante, no primeiro relato, no milagre de Caná da Galileia, as talhas que eram usadas para a purificação dos judeus, para os rituais de purificação, elas são substituídas, elas são alteradas no seu propósito e agora elas se tornam recipientes do suco de uva. De elementos cerimoniais, elas se tornam símbolo de alegria, de abundância, do poder de Deus. Da mesma forma, veja qual é a simbologia da purificação do templo. O formalismo do funcionamento do templo deveria dar lugar
a um outro tipo de adoração, uma adoração que ocorre em espírito e em verdade, e não uma adoração de forma mecânica, de levar animal, comprar animal, sacrificar animal, fazer uma peregrinação, não. A adoração agora ela tem que ser substituída por um novo tipo, que é o tipo verdadeiro de adoração, que é algo mais profundo. Portanto, a proposta de Jesus aqui, o ponto em comum entre esses dois relatos é que Jesus está apresentando uma renovação da religião. Jesus inicia o seu ministério apresentando uma renovação da religião, e esse é o ponto em comum entre os dois relatos. A religião verdadeira não é sobre rituais de purificação, mas sim sobre a alegria e a abundância que Deus pode dar para a humanidade, e o vinho é o símbolo utilizado para isso. Com o vinho, aquilo que era para cerimônias ritualísticas de purificação, agora é o recipiente da bênção de Deus. Era isso que Jesus queria trazer. Ele dizia, vocês estão acostumados com uma religião de cerimônias, de rituais, mas agora eu quero trazer a verdadeira alegria para vocês. Eu estou trazendo uma nova concepção da religião. Da mesma forma, na purificação, com a purificação do templo, Jesus demonstra que a verdadeira religião não é sobre a repetição mecânica dos sacrifícios, é sobre ter pureza de coração diante de Deus, e por isso ele purifica o templo, expelindo de lá, expulsando de lá aqueles que insistiam em manter as formas mecânicas de religião e as formas corruptas de religião. Portanto, ao iniciar o seu ministério, os dois episódios iniciais de Jesus mostram que ele está propondo uma renovação da religião. Ele está substituindo essas instituições judaicas antigas que já estão ultrapassadas, que se corromperam, e ele está querendo substituir a formalidade pela verdadeira essência do que é adorar a Deus. Não é bonito? O Evangelho de João é muito bem estruturado. Ele é poético, tanto na forma literária, quanto também nos conteúdos, na maneira de ajeitar, na maneira de apresentar os conteúdos. Meus irmãos, que bela lição nós temos aqui. O que é a religião de Cristo é deixar as formalidades religiosas para trás e servir a Deus em essência, servir a Deus de coração, servir a Deus com pureza. Jesus nos chama para esse tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento que é vivo, um relacionamento que é atuante, um relacionamento que traz alegria, um relacionamento que traz paz com Deus, um relacionamento que traz comunhão com os irmãos. Perceba como os símbolos desses episódios ilustram esses conceitos. Então que isso nos leve a examinar o nosso coração, para que nós nos indaguemos de que tipo é a minha religião. Ela é de formas mortas ou é de uma essência viva? Que Deus nos ajude e nos abençoe para que venhamos a perceber que o verdadeiro contato com Deus é sobre alegria, é sobre satisfação, é sobre paz, é sobre preenchimento, é sobre pureza de coração. Que nesse propósito Deus nos abençoe e nos vemos então na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá!